Não é de hoje que o mar é um grande palco para jogos, filmes, séries. O mar realmente é algo inóspito, misterioso, macabro. Há exemplos de figuras mitológicas ou só figuras de terror. Uns exemplos disso são Dagon, Cthulhu, criaturas essas do autor Lovecraft. Provavelmente vocês devem conhecer pelo próprio Cthulhu ou as suas obras mais pro horror cósmico. E também SCPs, como SCP-3000, SCP-1128 e SCP-69. Mas uma coisa que grande parte das pessoas esquecem é o quão o oceano real às vezes tão assustador quanto esses negócios aí. Senta aí na tua cadeira, ou no sofá, ou deita na tua cama, só fica em pé mesmo. Sei lá, entra na tua piscina talvez, que dá uma imersão maior. Eu já vou começando a falar que não é somente as criaturas que são amedrontadoras, tá ligado? Não são só elas. O mar em si já é um perigo, dependendo da profundidade que você tá. O quão mais profundo você vai, digamos que mais pesado a água fica. Digamos que seja na terra, assim. Temos um buraco e você consegue planar, tá ligado? Cada vez que você chega mais fundo desse buraco, o ar, digamos que fica mais pesado e você vai aos poucos, digamos que se esmagando assim, esmagando até só virar uma latinha de carne. E é isso que acontece no mar. A pressão lá no fundo das Fossas Marianas, lá é tão fodido assim a pressão que os bichos de lá têm que ser feios, não necessariamente feios, mas o fato de eles serem feios é porque eles tiveram que se adaptar muito pra pressão daquela porra. E sim, eu tô ligado no caso lá do submarino que foi. E é isso que vai acontecer com você se você for para as Fossas Marianas. Agora, pulando para a parte mais interessante do vídeo, vamos falar finalmente das criaturas que tem no mar, que habitam nele. O exemplo bem, tipo, clichê assim e mais famoso provavelmente são os tubarões. Mas não se engane, os tubarões não são tão letais como a mídia retrata. O tubarão branco, que provavelmente é o mais famoso de todos eles, todo ano a expectativa de mortes assim por essa espécie é de menos de 20 pessoas por ano que morrem por esse bicho. E detalhe, é mais provável de você morrer esmagado por uma máquina de latinha de refrigerante e também por se masturbar do que morrer pra um tubarão branco. Já tá um aviso pra você, seu punheteiro do caralho. Mas não só os tubarões que são os grandes predadores assim. As moreias são, digamos, uma espécie bem abundante no oceano. Sei lá, ir lá pros Estados Unidos, pular em uma praia assim, se você for lá um pouquinho fundo é capaz de você achar uma moreia. E detalhe, a moreia além de ser ameaçadora pra caralho, ela tem duas bocas. E a segunda boquinha dela fica lá no final da mandíbula só pra arrancar teu dedinho fora. Além disso, tem obviamente os animais venenosos, como o polvo dos anéis azuis, o peixe pedra, o peixe leão e entre outros. Assim, se tu for atingido por um desses bichos, vai se fuder muito, apesar de que eu acho que o peixe leão, acho eu que não seja tão letal assim, eu não me lembro. E já não é de hoje que o mar já é cabreiro assim, nananina não, meu amigo. Desde todo o início assim da vida na Terra, lá já era bem cabreiro os negócios. O Anomalocaris, ele é tipo um camarão de 40 centímetros. Digamos que ele foi o primeiro super predador de todos os tempos. Não é só do mar, é de todos os tempos. Pra você ter uma ideia de como o mar é realmente tão antigo nessa coisa aí da origem dos seres vivos. Acredita-se que ele se alimentava de crustáceos ou peixes com uma carapaça dura. Ele tem essas presinhas, essas porrinhas aí, esses tentáculos aí, justamente para quebrar e se alimentar disso. Mas se ele estivesse vivo até hoje, ele provavelmente não seria tão ameaçador assim. Ele não seria uma ameaça tão grande assim. Ou ele ia se assustar com o tamanho da gente, ou só iria, tipo, ignorar a gente. Agora, avançando um pouquinho no tempo, vamos para um dos bichos mais aclamados aqui, o Dunkleosteus. Puta que pariu, que bicho foda, convenhamos. Antigamente achava que ele seria tipo uma enguia, mas atualmente descobrimos que ele é mais provável que ele tenha o corpo mais parecido com o de uma piranha assim. E esse bicho aí, o Dunkleosteus, tinha uma mordida equivalente a de 3 tubarões brancos mais ou menos aí. E não só isso, tem indícios que ele provavelmente mordia várias vezes em poucos segundos, tá ligado? Tipo uma piranha mesmo. Então tipo, seria um
Inclusive esse bicho tem 4 metros de comprimento. Agora avançando um pouquinho na lista, eu não quis incluir um bicho em específico aqui, mas digamos que uma família assim, bem abundante na era pré-histórica. Que aqui estamos no período que eu esqueci o nome, mas vem antes do Jurássico. Os Ictiosaurus eram uma espécie bem abundante na questão de serem gigantes para um caralho. O mais famoso desses aí é o Ictiosauro, que na real não era tão grande assim. Diferentemente de seus parentes, como o Shonisauro e o Ictiotitã. O Shonisauro tinha a estimativa de tamanho de 15 a 20 metros de comprimento. Pois é, esse bicho tinha o tamanho de uma baleia. Igual também ao seu outro parente, o Ictiotitã, que também era grande pra um caralho. Tinha mais ou menos essa medida de altura aí, se eu não me engano, maior. Pelo que eu acho que chegaria a uns 30 metros. Pois é, a megalofobia bateu forte agora. Mas apesar do tamanho, esses bichos provavelmente só se alimentavam de peixes e coisas menores. No máximo 1 metro, e 1 metro ou 2 metros, ou 3, sei lá. Que é geralmente a estatura de um humano. Ou seja, se esse bicho estivesse na vida real, provavelmente ele te engoliria muito facilmente. Agora avançando mais um pouquinho, indo pra era do Cretáceo. No fundo do mar do Cretáceo, obviamente que teria o Mosasauro. Não tem como não botar o Mosasauro nessa lista. Antigamente estimavam que ele teria mais ou menos chegaria a uns 17 metros de altura, 18 por aí, mas eles acabaram diminuindo para apenas 12 e 13 metros. Na real, pensa caralho, isso já é muito grande, é o tamanho de um tiranossauro por aí. É especulado que esse bicho era muito territorialista, mas tipo, muito territorialista mesmo. Além de provavelmente comer mais ou menos bichos da estatura dele e também tubarões, provavelmente. Bem provavelmente tubarões daquele período. E curiosidade, esse bicho não é parente dos crocodilos, jacarés, mais parente de dragões de Komodo. Agora chegando para a era que mais é aguardada. Mas falando primeiro do Leviathan Melville. Era uma baleia do mesmo grupo das cachalotes, um tamanho médio de 18 a 17 metros assim, tá ligado? Ele provavelmente caçava coisas menores que ele, como lulas naquele período, pequenas baleias e também tubarões de 7 ou menores assim. Eles provavelmente caçavam em grupo e provavelmente tinham um intelecto tão alto quanto as cachalotes de hoje em dia. E finalmente chegando pro último dessa lista, o Megalodon. Eu não podia fazer essa lista sem citar o próprio Megalodon, né, gente? Convenhamos. Antigamente se estimava que o Megalodon chegava no máximo a 18 ou a 20 metros. Mas agora, com estudos recentes, acreditava-se que ele chegava a 24 ou 25 metros. Esse é o tamanho geral, assim, mais comum de baleias azuis, que é o maior animal, ao menos registrado da Terra, por enquanto. Além de ter a mordida mais forte de todo o reino animal de todos os tempos, sendo equivalente a não sei quantos elefantes caindo em cima de você, de cima e pra baixo. E sobre aquele debate de Leviatã e Megalodon, bem provavelmente isso nunca aconteceu. Tanto desses bichos já viverem em regiões bem afastadas um do outro e também em períodos diferentes. Então esse confronto aconteceu, só que muito raramente ou nunca aconteceu. Além desses bichos caçarem tanto em oceanos, tanto em águas rasas. É presumido que ele tenha uma aparência bem parecida com tubarões, tipo tubarão-touro e tubarão-limão, que são tubarões que frequentam tanto o oceano, mas geralmente também frequentam rios e águas rasas. Se você for pensar no Megalodon, pense como se ele fosse um bicho desse grupo aí. Agora realmente chegando para a parte cabreira do vídeo, que pode causar um pouquinho de talassofobia em vocês. Vamos mergulhar bem mais fundo, lá no finalzinho, onde nem o próprio Monte Everest consegue chegar. A Fossa das Marianas. Eu acho que o Diabo Negro já dispensa apresentações. Todo mundo já sabe, tanto do Nemo, assim, que ele apareceu no Nemo, ou também do Diabo Negro, que apareceu recentemente boiando numa praia aí. Eu tenho certeza que você também ficou meio decepcionado com o tamanho dele. Eu não fiquei decepcionado porque eu já sabia que ele tinha menos de, sei lá, uma mão de tamanho. E caso você não saiba, esses bichos, os machos são bem pequenininhos, são quase parasitas quanto para as fêmeas. A enguia pelicano, essa aqui eu acho que também é meio conhecida, mas acho que é menos conhecida que o próprio Diabo Negro. É uma enguia com uma boca bem parecida com a boca de um pelicano, que pode segurar peixes assim até maiores, mais grossos assim que ela mesma,
E também ela usa isso pra justamente inflar sua própria boca, pra parecer maior e afastar possíveis predadores. Esse bicho chega a mais ou menos o tamanho de um braço, assim, um braço inteiro, né, lá tão grande assim. O peixe fantasma aí eu acho que já é bem mais cabreiro, assim. Tipo, dá um desconforto ver ele, tá ligado? Primeiramente, a cabeça dele é completamente transparente. E você tá achando que, esses pontos verdes na cabeça dele provavelmente é o cérebro dele. Não, aqueles são os olhos mesmo. Pois é, os olhos dele são virados diretamente pra cima. E também são verdes e são feios para um caralho também. Esse bicho provavelmente não era tão grande, provavelmente tinha não passando do tamanho de uma mão assim. Esse bicho, ele fica 24 horas por dia só olhando pra cima. E um bicho que já é putaria da natureza, a quimera. Que a quimera também é, digamos que um fóssil vivo. Esse bicho é provavelmente tão antigo quanto o Anomalucaris. A quimera é parente dos tubarões. Eu acho que a aparência dela já é tipo demais assim pra mim. Natureza, que porra é essa, cara? Deus, o que tu fez pra fazer? O que tu fez com esse bicho, cara? E a Lula Vampiro. Eu lembro de ver esse bicho lá quando era criança. O nome completo, Lula Vampira do Inferno. E é bem bonitinha, na verdade. Pelo menos mais bonitinha do que a porra da Lua Colossal, a Lua Gigante. Ela não é lá tão grande assim. Ela chega no máximo o tamanho de um braço, assim. Uma coisa diferencial dela é, provavelmente, que já denomina o vampiro nela, é o fato dela conseguir fazer meio que um véu, assim, com os tentáculos, assim. Tipo, tinha umas membranas. Faz tanto ela parecer bizarra para predadores, tanto para provavelmente capturar presas e comer elas bem mais facilmente. Agora uma Lula que já não é tão fofinha quanto a anterior. A Magnapina. A Magnapina, basicamente, não temos quase nenhuma informação de seu comportamento, de sua biologia. Não sabemos quase nada além de sua aparência bizarrona, que parece um alienígena de algo do Stephen King, tá ligado? Aquilo é muito bizarro. É um dos peixes mais raros que você pode encontrar, tipo, na natureza, assim, na natureza aquática. Não sabemos se ela sai ameaçada de extinção ou ela só realmente habita lugares muito inexplorados assim pela ciência. O torso dela, assim, a parte principal, provavelmente tem mais ou menos 1 metro de comprimento. Contando os seus tentáculos, diria que ela teria mais ou menos uns 9, 7 metros assim. E detalhe, a gente só descobriu 5% do oceano inteiro. Agora para o último, mas não menos importante, as carambolas do mar. Eu optei por botar as carambolas do mar por último, por algo que eu já vou falar já. Mas as carambolas do mar são parentes das águas-vivas que vivem lá nas profundezas, tem mais ou menos uns 3 centímetros de tamanho assim, e elas têm bioluminescência. Mas uma coisa que eu queria deixar pro final é esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Até hoje, ninguém sabe o que é aquilo que apareceu no fundo do mar. Teve um comentário no vídeo, que eu não sei se eu vou achar, falando que ela poderia ser parente das carambolas do mar. Só que um parente talvez maior, assim, tipo, uns 18 centímetros de comprimento ou um pouquinho maior, talvez. Mas ninguém sabe realmente o que é aquilo e o porquê tava fazendo aqueles movimentos como se fosse algo alienígena. Então eu acho que é isso, né? Espero que vocês tenham ao menos um pouquinho de medo com as informações que eu mandei, mas eu espero que vocês tenham gostado de qualquer forma. Deixa o like, se inscreve assim e passa no canal do meu editor, o Zero. Então é isso. Tchau.